para praticados. Agora, eu disse o seguinte: nós estamos estudando sobre o livro de Romanos, vou falar sobre o livro de Romanos, estou estudando sobre essas doutrinas, mas não é só o livro de Romanos que fala dos princípios bíblicos. Não, os princípios estão desde o primeiro livro até o último livro da Bíblia Sagrada. Por quê? Toda a Escritura aponta para Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. A Escritura não tem outro sentido, outra abordagem, mesmo que fala de Deus o Pai, fala de Deus o Filho, fala de Deus o Espírito Santo, fala da igreja e fala da humanidade, mas a Bíblia só tem um sentido para trazer a revelação da humanidade, o Cristo vivo. Aleluia. Porque sem Cristo o mundo estaria completamente vazio de qualquer sentido. E se não tivesse o Cristo nas Escrituras e a revelação da Escritura, a Bíblia seria um livro que não seria sagrado às Escrituras. Mas, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo. Todo ensinamento bíblico se origina e se aplica em Cristo. Ora, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Não tão somente a obra da criação, mas todas as coisas. Nós falamos todas as coisas, eles estão dizendo que nada que foi feito está fora da sua atuação, está fora da sua presença e da sua execução. Então Cristo está em todas as coisas. E essas doutrinas e esses ensinamentos estão nele. É por causa dele, por causa desses princípios que veio o ensinamento da doutrina bíblica cristã. Por isso nós estamos dizendo a importância da doutrina bíblica cristã. Ah, mas só no Novo Testamento? A Bíblia é Cristo de Gênesis, Apocalipse. Porque é uma tendência da gente desconstruir o Velho Testamento, desconstruir os ensinamentos do Velho Testamento, desconstruir, achar que isso aqui é só para a antiga aliança, que isso aqui foi só do tempo do povo judeu, que foi só do tempo daquelas nações. Não, a Bíblia não foi escrito para atender o povo antigo e nem para atender a hipermodernidade. A Bíblia é um livro para todos os dias, para todos os tempos, para todas as eras. E a nossa era vai passar, a nossa geração passa e a Bíblia fica. E essa Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus. Quando ela não estiver mais escrita nos papéis, se está escrito no nosso coração, se estiver escrita aqui nos papéis do nosso coração, mas ela, como palavra de Deus, está escrita na eternidade. Ela nunca falha, ela nunca perece, ela nunca vai deixar de ser a palavra de Deus. E Jesus está em toda a obra da criação. Ora, eu escrevi aqui: se dele origina, e se nele aplica todo o conteúdo bíblico, e eu afirmar que a doutrina não salva, é como dizer que Cristo salva. Olha só, as pessoas dizem assim: só Jesus salva, a doutrina não salva. Como assim? Se todo ensinamento origina dele, se todo ensinamento se aplica por intermédio dele, como que é a doutrina? Então ele é o próprio arcabouço doutrinário, porque tudo nasce dele e tudo se aplica dele. Então a doutrina cristã, Cristo é a doutrina cristã. Se Cristo salva, a sua palavra e a sua doutrina não salva? Que história é essa? Que ele salva e a sua doutrina não salva? Que história é essa? Que tem um pai numa casa, mas aquele pai não tem moral nenhuma naquela casa. Tudo que ele ensina, ele é que é o pai dessa casa, mas ele não manda aqui. A palavra dele não tem valor aqui. Só ele que é gente boa, mas a palavra dele não é. Como que uma pessoa é importante e a palavra dele não é? Como que a pessoa é importante e os ensinamentos dele não são? Como que Jesus é importante, é o Salvador do mundo, é o Salvador de todo aquele que nele crê, e a sua palavra não salva? Mas eles estão fazendo isso e pregando nos púlpitos e pregando nos grandes eventos, nas grandes multidões, dizendo que só Cristo salva, a doutrina não salva. Conversa, isso é para desconstruir o próprio Cristo.
subliminarmente, eles querem desconstruir o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós estamos dizendo que a palavra de Cristo é tão importante como Cristo. Cristo é tão importante como a sua palavra. E Cristo salva, a sua palavra salva. Porque Ele é tão importante como a sua palavra. A sua palavra é tão importante como é o próprio Cristo. Então, se dele se origina e nele se aplica todo o conteúdo bíblico, eu afirmar que a doutrina salva, é como dizer que Cristo salva. Romanos 11:36. Pois dele, vamos ler juntos? Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada escapa. A ele seja glória para sempre. Olha, o livro de Romanos, vamos passar um pouquinho? Está aí, né? O livro de Romanos mostra com relevância em seu campo doutrinário: justificação pela fé, doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina da vida cristã, doutrina do livramento e outros ensinamentos. Mas vamos fazer um estudo. Hoje vamos falar sobre a justificação pela fé. E depois, na próxima terça-feira, vamos falar doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina da vida cristã, doutrina do livramento. Quando chegar na doutrina da igreja, ninguém pode faltar. Porque alguém diz assim: não, eu só obedeço a doutrina de Jesus, mas a doutrina da igreja, muita doutrina, que é a doutrina da igreja, vou provar que a igreja tem doutrina que precisa ser cumprida. É porque é fácil a gente querer desconstruir aquilo que está construído. A gente não pode, por isso precisamos de abrir o nosso coração para o Espírito Santo colocar em nossas vidas esse antídoto de não deixar a gente se contaminar com muitas coisas que a gente escuta por aí pelo mundo afora. Nada é mais real e poderoso do que a Escritura para nos revelar a vontade e a soberania de Deus. Doutrina da justificação. Romanos 3:24-26. Está escrito assim. Eu escrevi o texto bíblico aí para ficar fácil. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nosso Senhor Jesus Cristo, biblicamente exercer uma pessoa declarada justa diante de Deus por sua fé em Jesus. Amém. Então, veja bem, fizemos essa leitura bíblica para mostrar que, biblicamente, diz respeito a uma pessoa declarada justa por Deus diante da fé em Cristo Jesus. Nós colocamos aqui, em um tribunal, se um juiz declara inocente alguém em julgamento, isso significa que ele foi justificado. E quando justificado, está livre daquilo que ocasionou a sua culpa. Se a pessoa vai para o tribunal, faz todo aquele processo que leva ele ao tribunal, e o juiz, depois de ouvir as partes, ouvir os advogados, ouvir todo aquele inquérito que foi instruído, e o juiz chega numa conclusão
que a pessoa é inocente e dá uma sentença inocentando a pessoa daquele processo. Ele está dizendo que aquele está justificando aquela pessoa perante aquele que é perante a sociedade. E aquela culpa e aquilo que ocasionou sua culpa, ele agora está livre. Livre. Ele sai dali livre. Aleluia. Sai livre. Nada é melhor do que a liberdade. Quando o homem é livre e sabe usar essa liberdade com inteligência. Porque a liberdade não pode ter abuso, né? Você não pode fazer abuso da liberdade. A liberdade é um dos maiores bens da humanidade, mas os homens precisam saber usar a sua liberdade. Vamos lá. A justificação é um conceito central nessa carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreve essas cartas aos cristãos judeus e gentios que estavam em Roma, sofrendo uma ferrenha perseguição do Império Romano, sofrendo uma perseguição por serem servos de Deus, povo de Deus, igreja de Deus. Em Roma está o formato do direito romano, que influencia ainda hoje vários sistemas jurídicos em muitos países do mundo. Ainda o conceito e o formato do direito romano está estabelecido entre as nações, entre os povos. Paulo usa esse argumento para dizer aos crentes: estamos justificados pela fé em Cristo. Em Cristo somos inocentados do pecado contra Deus e contra o próximo. Em Cristo, Deus em Cristo nos inocentou do pecado. Estamos livres daquilo que ocasionou a nossa culpa. O que ocasionou a nossa culpa? O pecado, os delitos. Mas, quando nós aceitamos a Jesus como nosso suficiente Senhor, nosso Salvador, quando nós abraçamos pela fé a Jesus, o Deus Todo-Poderoso, juiz de toda a terra, nos deu a sua verdadeira justificação, nos fez justo, não nos nossos méritos, mas justo em Cristo. E em Cristo, sendo justos e justificados, então estamos agora livres. Livres de quê? Livres do pecado. Aquilo que ocasionou nossa culpa, que é o pecado, agora estamos livres do pecado. Estamos agora libertos, livres. Somos livres do maior mal da humanidade. Qual o maior mal da humanidade? O pecado. Estamos livres. Por quem? Pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Por isso não há motivo de ninguém estar aí vencido com a vida e ainda pensando o que será daqui para frente. Então você está livre. Você está livre. Porque aquilo que ocasionou a sua culpa, mas pela fé, o justo juiz de toda a terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz assim: você está justo. Está justo. Porque quando Deus olha para Jesus, nos justifica nele, pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiz aqui um exemplo dizendo: Abraão foi justificado não pelas obras. Abraão não foi justificado pelas suas obras, mas foi justificado quando creu em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. Porque no direito, o que passa a ser imputado passa a ser legalmente seu. Ora, Romanos 4,3 significa dizer que quando aceitamos a Cristo, nossos pecados foram perdoados. Toda a nossa ofensa, os delitos, as iniquidades, acusações, denúncia contra nós caíram por terra, porque caíram por terra quando foram advogados por Cristo, o nosso advogado de defesa. 1 João 2,1, quem pode ler comigo juntos? 1, 2, 3. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia. Ora, significa dizer que quando nós aceitamos, quando Abraão creu em Deus, foi imputado como justiça, o processo é o mesmo. Porque Abraão é pai biológico dos judeus e pai biológico também dos árabes.
descendente de árabes, mas não é o pai biológico dos palestinos, mas é dos árabes e do povo judeu. Mas da igreja, ele é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Biologicamente, ele é pai dos judeus e pai dos árabes, mas pela fé, ele é o pai da igreja. E ele só é o pai da igreja da fé porque ele creu em Deus. Ele creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Agora eu acabei explicando aqui dizendo, quando aceitamos a Cristo, os nossos pecados também foram perdoados. Toda a nossa ofensa, todos os delitos, todas as iniquidades, todas as acusações, denúncias, caem por terra, porque Jesus não é só o nosso Salvador, mas também o nosso advogado. E a Bíblia está escrita, não é para que a gente tenha a oportunidade de pecar e recorrer a Cristo. Não, mas a Bíblia está dizendo, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. A Bíblia está escrita, não é para dar leitura para ninguém fazer as coisas erradas, em pecar. Não, a Bíblia foi escrita para a gente permanecer servindo a Deus como é o propósito de Deus. Mas se porventura alguém resvalar o pé e cair numa armadilha, cair num laço maligno, a Bíblia diz, não se desesperem. Essas coisas eu escrevo para que não, mas se alguém pecar por uma situação assim, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Em Cristo, eu coloquei aqui, em Cristo ganhamos a causa. Aleluia. Quem vai dizer comigo? Em Cristo ganhamos a causa. Tem uma coisa mais maravilhosa, você está numa disputa que você tem um veredito do juiz dizendo, você ganhou a causa. Em Cristo ganhamos a causa. Estamos livres. Em Cristo ganhamos a causa. Ora, em Cristo somos inocentes nele. Agora a ordem é esta, João capítulo 8, verso 11, a parte B. 1, 2, 3. Vai, não peques mais. Vamos repetir? Vai, e não peques mais. Quando a Bíblia orienta através do capítulo 8 de João, para aquela mulher, quando no final Jesus disse para aquela mulher pecadora, vai e não peques mais. A ordem é a mesma para todos que saíram do pecado, não importa, porque muitas vezes queremos dizer que aquela mulher é pior do que a gente, pior do que a gente, porque a gente veio e fala assim, não, mas ele também era muito pior do que eu, tinha um duro juízo muito mais do que o meu, porque eu era até gente boa. Não, Deus trouxe todo ser humano debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. E para aquela mulher foi esta palavra, vai, não peques mais. E não é diferente para todos nós. Já estamos perdoados? Sim, graças a Deus. Está livre? Estou livre. Ganhou a causa? Ganhei a causa. Vai e não peques mais. Nesta imputação como justiça, alcançamos a fé em Cristo. Esse é o maior bem que podemos desfrutar. A fé, seguido da liberdade, daquilo que nos prendia. É certo que nos prendia no pecado. O pecado é que nos impedia, que nos maltratava e que fazia todos os males que nós padecemos e sofremos. E carregamos esses males. Estamos com Cristo, estamos livres do pecado como condenação, só que não estamos livres como morte, como envelhecimento, estamos livres. Então o nosso corpo não está vivendo a vida do pecado, mas está debaixo da sentença do pecado. Mas nesta imputação como justiça alcançamos a fé em Cristo, e esse é o maior legado que temos. Esse é o direito nosso de desfrutar a fé e viver a liberdade daquilo que nos prendia. Era o pecado que tirava os nossos direitos, era o pecado que nos levava para onde a gente não queria ir. Mas agora sou livre. Em Cristo dei a causa. Agora eu vou não é onde aponta o meu nariz, eu vou aonde o
o Espírito do Senhor me dirige, me guia. Aleluia, glória a Deus. Romanos, capítulo 10, verso 17, está escrito assim: a fé vem pelo ouvir. É bom voltar para o ensinamento de João Batista, Mateus 3, 2. 1, 2, 3. 3, 8. Esta é a porta que o pecador acessa ao ouvir a palavra de Deus. Nasce fé em seu coração, que o introduz no processo da justificação. Nossa fé é fortalecida diariamente à medida que o nosso coração está aberto à palavra de Deus. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, e não por obras e méritos humanos, para que ninguém se glorie. Ora, eu estou dizendo que a justificação só é uma realidade se a gente cumprir com esse processo. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela desperta no coração do homem a fé. E é a fé que leva o homem a conhecer o seu estado deplorável, o seu estado pecaminoso, o seu estado como fora do reino, fora da graça, fora do caminho. Quando essa fé é acionada pelo nosso coração, me leva ao arrependimento. Aí eu consigo enxergar a minha vida, eu consigo enxergar meus problemas, consigo enxergar a mim mesmo, sem estar enxergando a vida dos outros, consigo enxergar a minha vida, o meu estado. E aí eu preciso de me arrepender. O Espírito me leva ao arrependimento. O que é arrependimento? É quando estou consciente de alguma coisa que estou fazendo que não está corretamente dentro daquele parâmetro exigido por Deus. O arrependimento é uma necessidade, porque o arrependimento mostra que o homem está com o seu alvo errado. Aí eu me arrependo dizendo: de fato estou errado, de fato estou no caminho que não é o caminho que Deus gostaria que eu caminhasse por ele, e eu não vou andar mais nesse caminho. Me arrependo, quero mudança de vida. Nesse momento do arrependimento é que o Espírito nos leva para o processo da justificação, porque não há processo de justificação sem arrependimento. A porta de entrar é o arrependimento. A porta da entrada do reino de Deus é o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ninguém entra nesse reino se não for por essa porta. Qual é a porta? Porque arrepender é dizer assim: eu dei meia volta, e aquilo que eu fazia, agora não faço mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que aborrecia a Deus, eu não vou fazer mais. Aqui, todos os delitos que eu praticar, todas as iniquidades contra a vontade soberana de Deus, por falta de conhecimento e por ignorância da minha parte, agora não vou fazer mais. O pecado é dar meia volta. O pecado é abandonar a prática daquilo que desagrada a Deus. Porque muitas vezes nós ficamos presos assim: mas o que eu preciso então de deixar? De deixar o pecado. Mas o que é o pecado? É tudo aquilo que é contra os princípios estabelecidos por Deus. Cita um. Cita um. Quem pode citar? O pecado. Também não falamos muito do pecado entre nós, mas o pecado mais ou menos. Não, estou pecando só contra os irmãos. Indiretamente o pecado ele acaba afetando a Deus, o próximo, a família, quem está perto, quem está mais distante. O pecado é horrível. Acaba atingindo. Mas a Bíblia está dizendo: amarás pelo Senhor teu Deus todo o teu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma. Adorarás ao Senhor. Amarás ao Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus como prioridade.
precisamos de amar muitas coisas aqui que Deus nos deu para a gente amar. Amar a esposa, amar os filhos, amar os amigos, amar os irmãos, amar a família, amar as coisas boas que Deus tem colocado, até amor que não é bem o sentido de amar a Deus. Mas quando é Deus que nos deu e a gente cumpre com aquilo que Deus nos deu, a gente está dizendo que ama a Deus porque respeita aquilo que Deus fez, aquilo que Deus providenciou. Mas, quando falamos amar a Deus, estamos dizendo, Deus é a nossa prioridade. E por amor a Ele, a gente não entra em embaraço nenhum. Por causa desse amor sublime, por causa desse amor de excelência, a gente não entra em armadilha nenhuma. Entra sempre vigilante, porque amamos a Deus. E quando nós deixamos de fazer isso, podemos envolver algumas falhas. Podemos envolver algumas falhas. Essa é a porta do arrependimento. E depois, produzir frutos. Precisamos de produzir frutos dignos desse arrependimento. As pessoas precisam de ver em nós essa mudança. Fala assim, olha, eu conheço esse vizinho, eu conheço o Senhor Jesus, ele é outro homem. Ele é outra mulher. É outra família. Vocês não conhecem, moram aqui há tantos anos, essa família agora. Mas depois que esse povo aceitou Jesus, acalmou esse lar. Esse lar era um tormento. Esse lar era uma confusão diária. Mas depois que o Evangelho chegou aqui, acalmou todo mundo. Sossegou todo mundo. Que é isso? O Evangelho mostra frutos que aquelas vidas foram impactadas por arrependimento, entrou no reino de Deus, e quem entra no reino de Deus está governado por esse reino, e a vida dessas pessoas são de mudanças. A salvação é somente pela fé. Por quê? Porque a palavra que nós vamos ouvir produz fé. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais a fé cresce. Quer ter uma fé gigante? Quer ter uma fé grande? Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, quanto mais temos intimidade com a palavra de Deus, quanto mais a palavra de Deus é soberana em minha vida, quanto mais ela governa a minha mente e meus sentimentos, meu coração, mais é a minha fé que cresce, que engrandece. Porque alguém tem que dizer assim, Senhor, aumenta a nossa fé. É somente pelo ouvir a palavra de Deus. É o caminho do homem crescer a sua fé. Ouvir a palavra de Deus. Você ouve aqui no sermão, você ouve numa pregação, nos congressos, você ouve a palavra de Deus lendo na sua casa, você vai lendo a palavra de Deus, você está ouvindo, e ela vai aumentando a sua fé, porque é só pela fé a nossa salvação em Cristo Jesus, não é por obras, para ninguém se gloriar. Aleluia. Então não adianta buscar a salvação por outro meio, é pela fé em Cristo Jesus. A fé é o meio pelo qual chegamos a Deus, conforme Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 5, temos sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já falamos que a fé é apresentada pelos quais os crentes são justificados diante de Deus. É pela fé que o homem se torna justo diante de Deus. A fé leva o homem diante de Deus, e pela fé Deus inocenta o homem em Cristo. Somos livres, somos inocentes em Cristo. Que maravilha, né? Alguém olhar para nós, Deus olhar para nós assim, eles todos estão inocentados, mas não é nos seus méritos, é em Cristo. Jesus, quando Deus maior para nós, nos vê em Cristo, e é em Cristo que recebemos a imputação, é em Cristo. A fé em Cristo Jesus é a única condição de Deus, que Deus requer do pecador para a salvação, não por obras ou méritos pessoais, e não pela guarda da lei. Então a lei de Deus não é boa? Olha, então o homem só é salvo pela fé. Deus requer fé do pecador para ele entrar na salvação, e receber a salvação, e receber a justificação. Não é pela lei. Então a lei de Deus não é boa?
Não, a lei de Deus é boa e santa. Quem pode dizer comigo? A lei de Deus é boa, e santa. Porque senão vamos achar que a lei de Deus não é boa, não é santa, é um estorvo, é uma coação, é romper com a liberdade do homem. Não, a lei de Deus é boa e é santa. Por quê? Olha o tanto que a lei de Deus é boa. A lei serviu para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei nos pegou pela mão e nos entregou a Cristo quando cremos. Porque enquanto estamos no pecado, na impiedade, na condenação, nas iniquidades, a lei de Deus mostra para todos nós a ira de Deus. Deus está com a ira voltada para os ímpios e aqueles que estão vivendo na impiedade. Mas quando o homem acorda ao ouvir a palavra de Deus e nasce dentro do seu coração, ele se arrepende e fala assim: eu quero ser salvo. A lei fala assim: então eu vou te levar para quem vai te salvar, e leva o homem a Cristo. Ele creu, a lei entrega o homem para Cristo. Ele fica aí. Se você ficar aí com Cristo, você não tem mais problema com a lei. Em Cristo não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Você já está salvo, já está escondido em Cristo, já está em Cristo Jesus, permaneça lá, porque a lei de Deus está aqui te esperando. Se você voltar para cá, ela te pega de novo. Mas se você ficar em Cristo, olha, vivemos em paz. A lei nos salva. A Bíblia, apesar de que a Bíblia diz, se alguém cumprir com os propósitos da lei, bom, você é justificado por ela. Mas, você é salvo por ela. Mas quem nos salva é Jesus, e pela fé que nós temos nele. Então veja bem, Atos 4:8. Quem pode ler? Só o que está em vermelho. Pessoa, em outro sacrifício, em qualquer outra personalidade, mesmo que o mundo está cheio de salvadores, mas o nosso Salvador é um só, e Ele é o Salvador que conhecemos, e Ele chama Jesus Cristo. Debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Quem nos salva é Jesus. Aleluia. Faça essa defesa onde você estiver. Não se envergonhe do Cristo que é o seu Salvador, porque ser crente, ser salvo, isso é tão grandioso que a gente não tem palavra para expressar, porque estamos salvos em Cristo, e Jesus tem um nome tão poderoso, uma salvação tão poderosa, que debaixo do céu não há entre os homens qualquer nome pelo que o homem possa ser salvo. Não há homem mais nobre, mais importante nessa terra que foi Jesus. A gente sabe o caminho que ele caminhou, mas não importa, aquele era o caminho da redenção, era o caminho do sacrifício. Mas hoje, quando você olha para Jesus, você vê o Cristo pendurado na cruz. Você hoje, quando olha para Jesus, você olha ele caminhando, carregando uma cruz, e os carrascos com os seus chicotes açoitando ele pelo caminho? Não. Aquele era o processo do Calvário, ele era o processo do sacrifício. Você olha para Jesus hoje, é Apocalipse. Você olha para Jesus hoje, é o Cristo do Apocalipse, é o Cristo que ressuscitou no terceiro dia, é o Cristo que está à direita do Pai, é o Cristo que seus olhos como chama de fogo, é o Cristo que seus pés reluzentes como latão polido, é o Cristo que tem suas vestes embranquecidas. Hoje nós estamos vendo o Cristo, não é o Cristo chicoteado mais, o Cristo da visão de Isaías. A nossa visão agora é a visão de Apocalipse. Estamos olhos sendo voltados. O Cristo não é um Cristo de mãos furadas, não é um Cristo de face arrebentada, não é um Cristo de couro cabeludo totalmente furado e fincado pelos espinhos.
Nós estamos esperando um Cristo glorioso e poderoso nas nuvens. Isso é o Cristo que estamos vendo. Então, Ele é e tem o seu nome nos céus e na terra, e esse nome é o nome que nos garante a nossa salvação. Por isso, não se envergonhe do seu Cristo. Você tem não é o Maomé, você tem não é o Buda, que morreu e estão aí na sepultura, os seus restos mortais. Não é qualquer outra personalidade, não é os papas, não é os santos constituídos aí pelas organizações religiosas da terra, que vai constituindo santo, e chega até me dizer que Maria teve a ascensão como Cristo, que Maria também foi viva para o céu. Nós não vamos cair nesses laços, porque o nosso Cristo é poderoso, maravilhoso, Ele é Jesus. Não se envergonhe dele, aonde você estiver, porque ninguém tem o Cristo que você tem. Aleluia. Só você deve saber disso, experimentar isso. Só você tem um Cristo que você tem. No livro de Mateus 21, 42, disse-lhe Jesus: nunca leste na Escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo que foi feito isto, e é maravilha aos nossos olhos? Ora, essa pedra angular é aquela que suporta toda a edificação do edifício. Se ela for retirada, toda a construção desaba e vem abaixo. É justamente por isso que os filhos de Israel não edificou sobre essa pedra. Por isso que eles desabaram. Por isso que Israel desabou. Por isso que Israel veio abaixo. E está nessa peleja hoje ainda, né? Assim também conosco. Quando rejeitamos a Cristo, tudo em nossa vida desaba, desmorona. Ele é a pedra de sustentação. A igreja está construída sobre a pedra de esquina. A igreja está construída sobre a pedra angular. Essa é a pedra que sustenta a igreja no seu caminhar diário. Essa é a pedra que edifica a igreja milenarmente. A igreja está em pé. Não é porque a igreja está em pé por si só, é porque ela está em cima de uma base que chama a pedra angular. É a pedra que segura o edifício, a pedra que sustenta o edifício. Então, Cristo é essa pedra, que é onde estamos edificando a nossa casa espiritual, onde está edificada a nossa família, onde está edificada a igreja do Senhor Jesus. Israel desmoronou-se porque não edificou sobre esta pedra angular, mas todos que deixarem de construir sobre essa pedra também podem desabar e desmoronar. Por isso, fica firme, como homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Fica firme na rocha, firme na rocha, firme na rocha, porque vai vir os ventos, vai vir as tempestades, vai vir os raios, vai vir as enxurradas, e vai bater contra a casa, e de repente passa aquele temporal, e nasce um novo dia, e a casa está firme, porque está edificada na rocha angular, que edifica e sustenta o edifício. Vamos lá, resultado da justificação pela fé. Produz vários resultados na vida do crente. Estou repetindo aqui novamente Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O estado do pecador. Qual é o estado do pecador? Depressão, inconstância, incertezas, vulnerabilidade, não sabe para onde está indo após a morte, escravo do pecado, sob a ira de Deus, coração perverso, violento, irreconciliável, desobediente aos pais, ingrato, reverente, etc. E tantos outros contra Deus e o próximo. Mas tudo isso muda. Marcos 16, quem pode ler comigo? Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Ora, porque o evangelho que ouvimos
sonho pode também gerar rejeição. A pessoa pode não crer. A pessoa pode não crer.